estava pensando aqui, você já percebeu que a tecnologia prometeu liberdade, mas ela acabou nos entregando distrações? O conforto. O conforto prometeu alívio, mas acabou nos entregando foi fraqueza. A verdade é simples e brutal. O conforto destrói a disciplina. E disciplina é a ponte entre quem você é e quem você poderia ser. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como o conforto destrói a nossa disciplina e como o desconforto estoico é importante para fortalecê-la. E o meu nome, como você já sabe, é Juan Hernandes. Esse é o canal Autodisciplina e Liberdade. Bora fazer o nosso melhor. Nessa primeira parte, nós vamos falar como o conforto acaba nos dominando. A verdade é que a gente nem percebe, né? Mas só que a gente sempre procura o caminho muito mais fácil, mais cômodo. A gente evita, por exemplo, as tarefas que são consideradas mais difíceis, as que nos exigem muito mais. A verdade é que o nosso corpo, ele adora a preguiça. Nós adoramos conviver com a preguiça. E aqui eu tenho duas pessoas gravando comigo e elas podem falar isso com verdade. Kaique, você adora ficar maratonando nos streams. Você também, né, Paulo? Sim, com certeza. Então, pessoal, isso é uma verdade absoluta. A gente percebe que a gente gosta realmente do conforto e é por isso que esse conteúdo aqui ele vai fazer com que tenhamos aí o foco nas responsabilidades que são as mais árduas, porém as que nos libertam. Apesar de ser engraçado, pessoal, o que a gente trouxe aqui, a verdade é que esse conforto ele atrai a preguiça. E qual que é o problema disso? A nossa mente afrouxa, a gente aprende a ficar muito mais cômodo e evitar as tarefas mais árduas. E como os estoicos já sabiam disso, como eu já disse, então eles treinavam o desconforto com consistência. O filósofo estoico Sêneca, por exemplo, ele era categórico. Ele dizia que nos tempos de tranquilidade nós treinamos a alma justamente para poder o quê? Para a gente poder estar preparados no tempo. A palma coça a cabeça, você fica assim. Desculpa. Você não gosta do quê? Na hora que você Mas- falou o quê? Segundo Sêneca, nós treinamos a alma para a adversidade durante o tempo de tranquilidade. O que é importante nessa passagem desse grande filósofo? É que justamente nos tempos de tranquilidade, nós não negligenciemos as questões que são importantes. Quando nós nos preparamos para esses problemas ou eventuais problemas que estão nos tempos tranquilos, não existem, mas que possam existir, a nossa mente estará muito mais apta, muito mais trabalhada e treinada para lidar com as adversidades. Portanto, fica claro nessa filosofia tão importante que os estoicos não esperavam a vida desabar para criar força. Eles construíam essa base, essa força mesmo, antes mesmo que fosse necessário. Diante disso, fica muito claro que para o estoicismo, disciplina é desconforto. E não há nada de errado nisso. Disciplina é a capacidade que a gente tem de fazer o que deve ser feito, independentemente do que se apresentar no nosso caminho. E isso não se treina com motivação. Nós reiteramos isso em todos os vídeos do canal do Autodisciplina e Liberdade. A disciplina ela é um desconforto deliberado. Então, o que a gente pode fazer para treinar a nossa disciplina? Por exemplo, acordar cedo, às 5 da manhã, tomar banho frio, caminhar sem ter o celular em mãos. A gente tem hoje por hábito de caminhar o tempo inteiro sem até visualizar a paisagem, sem a gente curtir o mundo mesmo exterior, né? O mundo que nós vivemos. A gente pode também fazer jejum ou realizar o período de jejum intermitente. Aí depende da prescrição médica, evidentemente. Ou até mesmo a gente se manter em silêncio. A solitude. No mundo tão dinâmico igual nós vivemos hoje em dia, é muito complexo. Não sei se vocês já perceberam, a gente conseguir ficar até mesmo só, gostar de nós mesmos. Então, nesse bloco que a gente está trabalhando aqui, a gente fala sobre essa questão da disciplina, como ela deve ser trabalhada e desenvolvida, apesar do desconforto. Vocês perceberam que essas rotinas são simples, mas ensinam algo extremamente poderoso? Todas elas nos ensinam que nós não somos escravos de nós mesmos, apesar de acharmos isso. Na verdade, a gente tem um problema de preguiça mesmo, um problema de nos adaptar com relação ao desconforto. Quando por vontade própria nós escolhemos o conforto como algo normal da nossa vida, o desconforto involuntário do cotidiano para de nos dominar.
e a vida flui naturalmente. Nós nos fortalecemos. E é por isso que o filósofo Epiteto, ele já nos alertava, e conforme a gente disse até no último vídeo aqui do canal, que foi a dicotomia do controle. Vou deixar o card aqui em cima. Então o que ele nos ensina é que se quisermos sermos imbatíveis, a gente tem que parar de se preocupar com aquilo que não dominamos. Logo, nós temos que trabalhar a dicotomia do controle. Preocupar com aquilo que nós eventualmente controlamos ou com aquilo que podemos controlar em absoluto. Feito isso tudo, a mente ela vai se fortalecer. Porque quando a gente aceita o desconforto como algo natural na nossa vida, nós nos fortalecemos. Então a gente para de ter problema com tédio, ansiedade, precipitações, a todo tipo de convite que não vai praticamente trazer absolutamente nada de novo na nossa vida. A nossa mente vai aprender a ficar calma no caos. A vida acaba tendo seus momentos de caos, ou boa parte dela é caos puro e simples. E o que antes nos paralisava acaba sendo só mais um obstáculo a ser superado. Então, meus amigos, o estoico ele não busca o sofrimento. Na verdade, ele busca a realidade, ele busca o domínio sobre si mesmo. Ele busca se dominar e ser o senhor dos seus sentimentos, daquilo que ele controla, e ignorar aquilo que não controla, porém sempre observando qual caminho vai seguir e aceitar o resultado que dali vier. E é justamente por isso, e eu vou trazer novamente aqui o livro Meditações do Imperador Marco Aurélio, no qual ele disse muito bem que nos dias tranquilos que nós temos que treinar para a tempestade. Olha que pensamento formidável e interessante. Ele nos ensina que é na calmaria que a gente tem que pensar na tempestade. Logo, a gente não deve, de maneira alguma, aproveitar o momento de calmaria para relaxar, mas sim para ficar alerta e antever eventuais problemas de tal modo que não nos tornemos aí afrouxados e prejudicados. A verdade é que a vida ela vai fazer, querendo ou não, todos nós escolhemos as nossas lutas. A vida ela nos testa. Passou um pelo aqui, tirou a concentração. Tá passando na tela, pronto. A verdade é que a vida ela vai nos testar. Ela vai querer o máximo da gente. Ela vai nos testar com perdas, com dor, com desemprego, falta de trabalho, falta de dinheiro. Ela vai nos testar com amizades que nos trairão, com companheiros que eventualmente nos trairão, e ela vai nos testar também se nós temos a capacidade de superar doenças e até mesmo turbulências, políticas ou não. Tudo isso é a adversidade necessária para você criar casca, fibra e força para superar todos os obstáculos que na sua vida eventualmente vierem a aparecer. Diante disso tudo, a única pergunta que fica é: você está preparado? Escolha o desconforto voluntário. Ele não é punição, ele é a armadura para, insisto, superação de obstáculos. Ficar mais forte, não ficar mais fraco. Escolha o desconforto hoje e treine, mas não para sofrer, é para você vencer e se fortalecer. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou familiar que precisa abraçar o desconforto. Comente aqui embaixo, pois a gente gosta de interagir com todos os nossos inscritos ou interessados. E não se esqueça, autodisciplina é liberdade e tudo começa quando você escolhe abraçar o desconforto. Até o próximo vídeo, pessoal!